Meu nome é doutora Fernanda Dias, eu sou fisioterapeuta integrativa e da medicina tradicional chinesa. Hoje eu venho trazer para vocês um caso clínico de intolerância histamínica e a visão da medicina tradicional chinesa. Só que antes disso eu preciso explicar para vocês o que é a histamina. Então a histamina ela é uma amina biogênica sintetizada por descarboxilação de seu aminoácido precursor, a histidina. Então a histamina ela se transforma em histidina e aí ela é produzida no nosso organismo e está presente em alguns alimentos e ela faz parte também da nossa resposta imunológica e ela atua como neurotransmissor excitatório. Enfim, a histidina, ela circulando no organismo, ela não é ruim. O problema é quando essa histidina ela está acima do normal, né? Acima do que deveria. Como a medicina tradicional chinesa fala, tudo que está acima ou abaixo, tudo que está fora do equilíbrio, ela não faz bem para o nosso organismo. Então, a intolerância histamínica, como eu citei anteriormente, é essa histamina circulando no nosso organismo em excesso. E aí as possíveis causas dessa intolerância, ela pode ser genética, ela pode ser através de medicamentos, vírus, bactérias, né? Recentemente a gente teve aquele problema, ou doenças gastrointestinais que infelizmente também muitas pessoas estão apresentando, álcool, etc. Então todas essas causas elas podem levar a uma intolerância histamínica. E aí agora eu vou puxar um link da medicina tradicional chinesa com a intolerância histamínica, que é um diagnóstico ocidental. Então, o que aconteceu nesse caso clínico? Essa paciente eu já acompanho há um tempo e ela de tempos em tempos ela apresentava essas despapilações na língua. Então, no diagnóstico energético da medicina tradicional chinesa, nós avaliamos, além do diagnóstico, nós também avaliamos a língua e o pulso. Nesse caso, o pulso não foi avaliado porque a paciente ela foi feita uma consulta online. Então, de tempos em tempos, essa paciente ela apresentava essas despapilações que na medicina chinesa se chama língua botai. E aí ela tem algumas causas possíveis, né? Mas eu sempre achei que essas causas, no caso dessa paciente, poderia ser as deficiências nutricionais, principalmente do complexo B, do ferro e do ácido fólico, ou prováveis alergias e sensibilidades alimentares. Então isso já era uma coisa que eu já vinha orientando essa paciente, mas é aquela coisa, né? Às vezes o paciente deixa chegar no limite para poder tomar uma atitude. Então o que aconteceu? Essa paciente, ela de tempos em tempos, ela apresentava essas despapilações na língua. Aí aqui a língua dela no dia 23/3 agora de 2023, mas eu já acompanho essa paciente já há um tempo, não é de agora não, tá? Então os sinais e sintomas que ela apresentava era muito cansaço, isso só foi piorando ao longo aí desses 2 anos que eu venho acompanhando ela, tá? Cansaço, uma queda de cabelo assim extrema, ela perdeu toda essa parte aqui frontal do cabelo, episódios sucessivos de herpes zoster, gripe, dor lombar, constipação intestinal, mas aqui eu vou abrir um parênteses, essa paciente não tomava água de jeito nenhum, aí eu vou salientar para vocês que a água é muito importante, vocês têm que tomar água, tá? Aí ela, dependendo do alimento que ela ingeria, ela sentia aquela queimação na língua, ela tinha constantemente palpitação, dor de cabeça, enfim. Então, ela tinha a congestão nasal, então ela tinha todos esses sintomas e aí eu comecei a desconfiar que de repente poderia ser uma sensibilidade, uma alteração alimentar. E aí o que aconteceu? Nós começamos retirando os lácteos e o glúten. Só que ela melhorou, mas não foi uma coisa assim muito expressiva.
como esse assunto está muito em alta da questão da intolerância histamínica e eu cruzei os dados, o que que eu fiz? Eu falei, olha, eu dei uma lista de, como eu falei para vocês, né? Esse diagnóstico, na verdade, né? Eu não falei, mas eu vou falar agora. Esse diagnóstico, na verdade, não é muito simples, tá? É um diagnóstico bem complexo. Mas eu achei, assim, que foi decisivo quando ela chegou um dia para mim, e depois que eu já tinha passado esses alimentos que são ricos em histamina, e aí ela disse assim para mim, eu tomei um suco de limão, né, que na verdade é a Pink Lemonade, que é um suco de limão com morango, e a minha língua ardeu na hora. Ela já tinha tirado os lácteos, já tinha te retirado o glúten, e aí quando a gente foi ver, foi coisas assim de horas, a língua dela já estava despapilada. E aí eu falei, opa. E outra coisa que ela contou para mim, que eu no primeiro momento achei assim que não tinha muito a ver, porque eu não tinha pesquisado ainda essa questão da histamina, é que ela falou que toda vez que ela comia carne de porco, que ela não comia, ela tinha erupção cutânea, ela tinha inchaço, enfim. E a carne de porco, ela tem uma quantidade de histamina razoável. Então, tudo isso, todos esses dados fez a gente fechar o diagnóstico, mas a língua, ela me ajudou muito. Então a medicina chinesa, ela foi muito importante nessa questão, tá? Ela já tomava essa fórmula chinesa, que é o GIP-1, né, o GIP-TANG, que é uma fórmula muito boa para todos aqueles sintomas que eu falei aqui anteriormente, tá? Então ela utilizou, mas assim, gente, para prescrever uma fórmula chinesa, não é vocês olhando aqui, eu tô com intolerância histamínica, eu vou tomar o GIP. Não é assim que funciona, tá? A gente tem que avaliar direitinho o paciente e ver se realmente essa fórmula é para você. Existem outras fórmulas. E aí, o que foi o tratamento decisivo? Foi quando eu mandei ela para a nutricionista, porque ela tentou fazer sozinha e ela não conseguiu. Então, na intolerância histamínica, o papel da nutricionista é fundamental, tá? Sem a nutricionista, 99,9% de sucesso nesses tratamentos, tá? Então, quando a Nutri passou uma dieta adequada para ela, com baixa histamina, a paciente foi só melhorando. Aí tem algumas coisas que vocês, né, que os profissionais costumam prescrever, que é a quercetina, ômega 3, o própolis verde, vitamina D, o trilmetilador, que é o B6, B9, B12, magnésio, glutamina e DAO, mas aí tem que ser uma coisa certa, tem que ser, né, feito por médico, enfim. Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês, bem rapidinho, né? Óbvio que esse assunto é muito complexo, não dá para o paciente fazer um diagnóstico sozinho, então procure seu médico, procure sua nutricionista ou profissional da medicina tradicional chinesa. Até a próxima!